Você deve estar se pensando, quais dicas eu posso aplicá-las amanhã no meu escritório para começar o meu planejamento estratégico? Aqui vão 10 dicas. A primeira delas é conhecimento de mercado. Quem são seus concorrentes? Quem são seus fornecedores? Quais são os seus custos diretos e indiretos? E quem é o seu cliente em potencial? Não necessariamente o seu cliente de ontem será o cliente de amanhã. Você precisa defini-lo. É um cliente da sua cidade, do seu estado, é território nacional? É um cliente potencial em determinado nicho de mercado? Siderurgia, mineração, têxtil? Você é um escritório de pequeno, médio ou grande porte? É um escritório boutique, é um escritório full service? Esse é o primeiro passo. Se você não conhecer no detalhe a sua estrutura, você vai ter muita dificuldade para fazer um planejamento estratégico. E eu falo com a maior segurança possível, isso não é fácil. Principalmente para quem está começando, que vocês querem atirar para todos os lados. E não tem nada de errado nisso no começo, mas atente-se. O mercado vai mostrar para vocês o caminho que vocês deverão escolher. Basta vocês ficarem atentos. Eu entendo que o começo da advocacia é o instinto de sobrevivência, mas é um determinado momento que a chave se vira. E nesse determinado momento você precisa ter a parcimônia, a inteligência emocional para entender o que está acontecendo com planejamento estratégico e focar em uma ou algumas áreas do direito. Você pode ser um faz-tudo de início, mas não de final de carreira. 2. Mapeie o que os advogados do seu time não querem fazer. Pergunte para um advogado que entrou há pouco tempo, fala assim, o que você não gosta de fazer? Todo mundo tem alguma coisa que não gosta de fazer na advocacia. Pergunte isso para o seu colega, para o seu sócio, e a partir disso você começa a estabelecer quem cuida do quê. Você vai descobrir que muitos associados ou advogados da sua organização não gostam de alguns clientes. Às vezes com razão, às vezes sem razão. 3. Estruture-se para executar o que foi planejado. Muitas bancas que eu tenho contato, elas fazem um planejamento estratégico quase que perfeito, muito bem acabado, mas falta fôlego, falta tempo, falta investimento. Se eu tivesse que elencar qual é o maior desafio de um planejamento estratégico, é tempo. Porque eu sei que você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que cuidar dessa estrutura que é um escritório, você tem que cuidar da tua mãe, você tem que pagar contas, você tem que gerenciar pessoas, você tem prazos para amanhã, você tem clientes te ligando que você não consegue atender, você tem videoconferências. Eu sei que você não tem tempo, mas você precisa monitorar. Se você não monitora o seu planejamento estratégico, talvez você está perdendo algo muito valioso, que pode aumentar a sua lucratividade em médio e longo prazo. 4. Não deixe que profissionais da alta hierarquia façam trabalhos operacionais. E vice-versa. Não deixe que um advogado que tirou o OAB ontem faça trabalhos em segunda instância, por exemplo. O profissional que ele está mal encaixado na matriz hierárquica entre operacional, tático e estratégico, ele vai se sentir frustrado, ansioso, com medo e vai se desanimar e provavelmente não vai fazer parte da sua banca ou seu departamento. O profissional deve ser alocado nas suas atividades de acordo com a sua experiência, sua carreira e competências apropriadas. Talvez você nunca se deparou com um caso desse, mas nós, como cliente, nós percebemos isso. Um advogado mal alocado em uma demanda, não haverá repetição, não haverá nova contratação. Isso é um erro que eu gostaria que você evitasse. 6. Desliguem as pessoas que não contribuem com a estratégia do seu escritório. Uma vez planilhado, esboçado o planejamento estratégico, você vai ter uma missão, vai ter uma visão e vai lutar por ela todos os dias. Pessoas que não tiverem sinergia com esse planejamento, que não estiverem falando a mesma língua que você, não merecem fazer parte do todo. Infelizmente, nós como os líderes temos que tomar algumas decisões. É muito gostoso contratar pessoas. É muito triste ter que demiti-las. Mas lembre-se que no planejamento estratégico, o todo, o coletivo, vale muito mais que o individual. Então, às vezes, sim, temos que tomar decisões importantes. Dica número 7. Você já ouviu o que eu vou falar agora? Você precisa ser um business partner do teu cliente. Você precisa conhecer a fundo o seu cliente. Mas eu quero ir um pouco além. Você precisa conhecer a fundo as necessidades do seu cliente pessoa física. Pergunte para ele quais são as suas metas dentro da empresa.
O que eu, na qualidade de advogado de um escritório de advocacia, posso ajudar você a atingir as suas metas pessoais perante o seu empregador? Além disso, pergunte para o seu cliente quais são as metas da empresa, pessoa jurídica. Quais são as dores do seu cliente? Você já olhou o último relatório fiscal do seu cliente, uma DRE? Se foi empresa aberta, você já constou o que está registrado na Câmara de Comércio? Você já tirou uma certidão na Receita Federal sobre o seu cliente? Você já olhou o balanço patrimonial? Conheça seu cliente a fundo. Você vai descobrir muitas oportunidades assim que você for conhecendo mais o seu cliente. Oportunidades não faltam. O que eu vejo todos os dias são advogados mais acomodados, numa zona de conforto, onde o cliente é gigante, pede uma demanda para ele e o escritório nunca sai dessa demanda. Nunca abre as oportunidades, ele não procura oportunidades. As oportunidades estão aí, talvez você que não esteja enxergando. 8. Tenha um preço justo para a sua prestação de serviço oferecida. Não tem problema ter uma prestação de serviço abaixo da média, desde que respeitada a tabela de preços da OAB. Não tem problema ter uma advocacia acima da média. Agora você tem que fazer essa precificação dos seus honorários de acordo com os seus clientes e o mercado que você está inserido. Não existe uma fórmula final e acabada de precificação de honorários. O que existe são honorários coerentes, inteligentes, com uma metodologia. Nessa metodologia você vai incluir o profissional que vai trabalhar, o tempo demandado, a tributação que você paga e os seus custos diretos e indiretos. E oportunidades do seu cliente contratar de novo para fazer essa demanda ou outras. Com isso você evita o retrabalho e pode ter mais lucro lá na frente. A próxima dica é algo que não nos agrada. Custos. Você tem que saber cortar custos. Você precisa conhecer dos seus custos, diretos e indiretos. Não adianta você ficar comemorando aquele contrato de 10, 20, 30, 50, 100 mil reais que você fechou com um cliente importante. Você tem que comemorar o que sobrou de lucro no final de uma prestação de serviço dentro de um tempo pré-determinado. Eu lhe recomendo a falar mais a palavra lucro e menos faturamento. A próxima provocação que eu lhe faço é sobre o seu marketing jurídico. O seu marketing jurídico está focado? Está nichado? Está apropriado para a sua prestação de serviços? Ou você ainda continua escrevendo artigos jurídicos para advogados? Você deve se comunicar com seu cliente, não com seus concorrentes. Você entende de tráfego de dados em redes sociais? Você tem redes sociais, Instagram, LinkedIn? Você entende das restrições do Tribunal de Ética sobre a nossa profissão? Pense nisso. E por último, eu faço uma proposta. Preste uma advocacia customizada com diferencial de mercado. Se você somente entrega o que o seu cliente pediu, você vai satisfazer as necessidades do cliente. A minha proposta é que você supere as expectativas do cliente, surpreenda-o positivamente. A minha proposta é que você não só satisfaça as expectativas do cliente, mas que supere sim as expectativas do cliente. Se ele te pede a demanda A, entregue A, mas por que não entregar A, um pouquinho de B, um pouquinho de C, um pouquinho de D? Se ele pede um parecer de direito civil, estude um pouquinho como está o contrato social dele, veja se alguém da empresa já foi envolvido em escândalos de compliance, veja se não há necessidade de fazer uma auditoria trabalhista, peça para ver os números desse cliente, respire o cliente, entre dentro da realidade do cliente, fale a língua que o cliente deseja ouvir. Com essas 10 dicas, eu tenho certeza que você vai alavancar a sua advocacia. Se você gostou do assunto, te convido a seguir nossas redes sociais ou entre no nosso site wogestãojuridica.com.br. Se você assistiu esse vídeo, eu tenho certeza de uma coisa: você não deseja ser mais um. Até a próxima.